No programa de hoje vamos falar sobre um gênio da bola. O autêntico rebelde do futebol. A sua torcida o consagrou como rei. O rei Eric Cantona. Eric Daniel Pierre Cantona. Ele nasceu no dia 24 de maio de 1966 na cidade de Marseille, no sul da França. E ele começou atuando num pequeno time da região que chamava Le Calois. Nesse time, o Le Calois, ele ainda não era um atacante, então ele estava se descobrindo. Ele atuou em todas as posições, desde goleiro até atacante. Mas ele descobriu mesmo a real posição dele, que era atacante. Quando ele foi com 15 anos, ele foi para o Auxerre, que era um time com uma estrutura um pouco melhor. Isso, no Auxerre ele ficou dos 15 aos 18, aí ele teve que parar um ano porque ele teve que servir o exército. Exato. E depois, quando ele voltou para o Auxerre emprestou ele para um time da segunda divisão, um time pequenininho chamado Le Martigues. Ele logo voltou para o Auxerre e assinou o primeiro contrato profissional dele. Mas aí já começou a arrumar confusão com os companheiros de time, ele arrumou confusão com o goleiro do time, né? Depois teve... Aí onde ele começou mesmo a mostrar realmente quem ele era foi no jogo contra o Nantes, que ele dá uma voadora com os dois pés no adversário. E ele só tinha 21 anos nessa voadora aí, ele já dá o cartão de visita do que vinha pela frente na carreira, né? Ele sempre foi um cara muito autêntico, assim, ele sempre com as ideologias dele, desde novo. Assim. Exatamente. E aí, em 1988, ele assinou o contrato com o Olympique de Marseille, o time da cidade dele, onde ele nasceu. Inclusive, foi um sonho para ele, por ele ter vindo de Marseille, dizem que ele torcia para o time, então ele ficou muito feliz com isso. E na época foi pela bagatela de 3 milhões e meio de dólares que o Olympique contratou ele. Jogando no time da cidade natal dele, que era o Marseille, ele já começou a apresentar alguns problemas. Ele, no amistoso contra o time russo Torpedo Moscou, ele já começou a arrumar confusão também. Foi nesse jogo que ele é substituído, ele chuta a bola na torcida adversária, ele arranca a camisa e sai andando. Assim. Inclusive, esse episódio aí é a pá de cal na carreira dele no Marseille, que aí acabou com a história dele lá no clube da cidade natal. Depois dessa confusão, ele foi transferido para o Bordeaux, ficou um ano no Bordeaux, depois passou para o Montpellier. E no Montpellier ele já começou a arrumar confusão, porque ele jogou a chuteira num jogador colega dele, né? E o Valderrama e o Laurent Blanc pediram a suspensão dele do time. Eles ficaram putos com o cara, né? Eles dois, na verdade, eram os principais ali, os cabeças, mas a equipe toda pediu para ele sair do time, né? E ele pegou 10 dias de suspensão apenas. Mesmo com todas as confusões no Montpellier, ele ainda conseguiu ser campeão da Copa da França em 1990. E logo depois disso ele voltou para o Olympique de Marseille. E chegou a fazer boas atuações pelo Olympique, fazendo alguns gols. Mas, surpreendentemente, ele foi vendido por um time pequeno chamado Nîmes. E já nesse Nîmes ele já começou a arrumar um monte de confusão, né, Pedro? Acho que a mais famosa é que ele não concordou com uma marcação do juiz. Então ele pega a bola e arremessa no árbitro. Ele com essa agressão, ele ficaria um mês suspenso. No dia do julgamento, ele chamou toda a corte de idiota. Então os caras aumentaram para 2 meses a suspensão. E aí ele ficou bem desgostoso com essa punição e ele praticamente se aposentou em 91 com 25 anos de idade. E ele começou a consultar um psicanalista, que lógico que ele precisava, né?
E o psicanalista e o Michel Platini, eles acabaram convencendo o Cantona a voltar aos campos. Inclusive, um dos conselhos que eles deram também foi ele mudar de ares, ele sair do país na França, que ele estava sendo muito perseguido. Foi aí que ele pensou em ir para a Inglaterra. Tem até um lance que ele foi oferecido para o Liverpool, mas tem um técnico que eu não lembro o nome. Isso. O Sounds não quis ele. Ele foi fazer um período de testes no Sheffield. Ele ficou uma semana, isso, o Sheffield Wednesday. Ele ficou uma semana no Sheffield Wednesday e os caras estavam enrolando ele saiu e assinou com o Leeds. Foi aí que ele assinou com o Leeds. Ele chegou no meio da temporada do Leeds, ele acabou sendo campeão pelo Leeds e todo mundo fala que ele foi determinante para ajudar o time nesse campeonato. Apesar de ele não fazer muitos gols, ele ajudou muito com assistências. Ele foi muito importante assim Exato, e mesmo tendo chegado no meio da temporada, tal, ele acabou sendo importante. E nessa aí que ele é oferecido na verdade, ele não foi oferecido. O presidente do Leeds queria contratar o Dennis Irving, do Manchester United. Ele começou a negociar com o presidente do Manchester United. E num balão histórico, o Manchester United acabou contratando o Cantona do Leeds e o Leeds não contratou o Irving. Então, na época, foi considerado um balão... O Leeds tomou um balão, na verdade, né? Foi uma surpresa geral a apresentação do Cantona como novo atacante do Manchester United. Que a ideia toda, na verdade, foi do Ferguson. O Ferguson já queria um atacante, né? Ele tava... Era um time novo, mas faltava uma peça ali, um atacante com um pouco mais de experiência ali. Um cara que assumisse ali a liderança do time. Assim. Exatamente. E na coletiva de apresentação do Cantona, tá o Cantona e o Ferguson sentados lado a lado e perguntam pro Cantona que tem a rivalidade histórica entre Escócia e França. Ele pergunta como é que vai ser esse relacionamento. E ele fala que para ele as alianças entre Escócia e França sempre foram boas e que tem tudo para dar certo essa aliança dos dois. E a história diz que foi muito bem sucedida, né? Bem, agora eu vou falar alguns números e curiosidades sobre o Eric Cantona na Inglaterra e também na seleção francesa. O Eric Cantona chegou no ano de 92 no Leeds United e logo conquistou o título no campeonato inglês. Já no Manchester United, ele conseguiu 4 taças do campeonato inglês e 2 taças da Copa da Inglaterra, sendo que a última conquista dele, de 96 da Copa da Inglaterra, foi contra o Liverpool, seu maior rival, marcando o gol do título aos 85 minutos. Já na seleção francesa, ele estreou no ano de 1987 contra a Alemanha Ocidental numa derrota de 2-1. Inclusive ele marcou o gol de honra da França. Os números dele no geral no Manchester United é de 185 partidas e 82 gols. Já na França ele fez 45 partidas e 20 gols. Uma curiosidade para vocês. O Cantona, ele fez 2 hat-tricks logo de cara na história dele no futebol inglês. O primeiro foi na final da Supercopa da Inglaterra, a conhecida Community Shield, contra o Liverpool. Ele marcou 3 gols. Já no campeonato inglês, ele marcou 3 gols contra o Tottenham, sendo o primeiro hat-trick da história da Premier League. Uma das principais cenas do Cantona não é nem um gol, nem um passe. É aquela famosa e histórica voadora que ele dá no Hooligan. É o Kung Fu no Hooligan. O jogo é contra o Crystal Palace. Crystal Palace. E o Hooligan chama Matthew Simons. E depois foi para julgamento, né? E a gente conseguiu descobrir o que o Simon falou e o que ele alegou que falou no julgamento. Eu vou até ler para vocês aqui para não falar besteira. O Hooligan falou: "Maldito francês bastardo, você não merece estar em campo, foda-se e vai embora para a França." Só que ele falou que na hora do jogo ele foi no embalo da gozação e falou: "Fora, fora, fora, vá pro chuveiro mais cedo." Completamente diferente da versão verídica, né? O resultado do julgamento foi que o Cantona ficou 9 meses fora. O Hooligan, ele teria que pagar 500 libras, mais 1 ano banido do futebol. Quando ele ouviu que ele isso... fez? Ele deu uma gravata no promotor. Ah, que bacana. E fora as 500 libras mais 1 ano, ele ganhou mais 7 dias no chilindró. De cadeia, 7 dias de cadeia por desacato ao tribunal. Beleza. E eu tenho uma curiosidade engraçada também, até curiosa sobre o Cantona,
é que ele não guardou nenhuma camisa, nenhuma chuteira, nenhuma bola do tempo dele de jogador de qualquer time ou da seleção da França. Ele deu todas elas. Ele falou que ele não gosta de souvenir. Agora vamos ver a participação do nosso amigo Mauro César falando sobre o quanto Cantona é adorado até hoje em Manchester. Eric Cantona mudou o patamar do Manchester United. A partir da sua chegada, Alex Ferguson começou a montagem da equipe que iniciaria uma escalada de conquistas a ponto de transformar os Red Devils nos maiores campeões da Inglaterra. Cantona até hoje é exaltado e muito lembrado pelos torcedores do Manchester United. Não por acaso, nas barraquinhas que ficam ao redor do estádio, algo muito comum na Inglaterra, né? Ao redor de cada estádio inglês, você sempre encontra ali uma pequena banquinha, uma barraca vendendo camisas, cachecóis e outros produtos extraoficiais, digamos assim, do clube, o que é até bem legal. E essa camisa, por exemplo, aqui, eu pude comprar numa barraquinha de Old Trafford, com a figura do Eric Cantona e apenas a palavra legend, né? Uma lenda do futebol mundial. Essa outra aqui, também de lá, naturalmente, foi o meu amigo Pedro Tatu que comprou. Eu estava lá dentro já na área de imprensa, a gente ia fazer um jogo, e o Pedro deu uma escapada até lá e comprou esse fardamento aqui, que tem nas costas o número 7 do Cantona, né? E o nome do dito cujo aqui, com o 7 fazendo o papel de letra T, né? E a frase que está no filme, inclusive, né? I'm not a man, I'm Cantona, que é um dos trechos mais legais de Looking for Eric, o filme que ele faz, no qual ele faz o papel dele mesmo, né? O Cantona, ele tem aí várias passagens marcantes, né? E essa história da gola é bem curiosa, até porque há diferentes versões, né? Sempre jogava com a gola levantada, foi o jogador que, se não inventou, foi quem popularizou essa onda, digamos assim, né? A versão mais aceitada, mais conhecida, segundo a qual o Cantona, um dia, num jogo qualquer, sentia frio e aí levantou a gola. O time venceu, tudo deu certo, a partir de então ele passou a utilizar a gola levantada. Mas existe uma outra versão que o pessoal vai contar para vocês. Valeu! Então, Mauro, a outra versão é desse jornalista Dominic Diamond, que escreveu para essa revista aqui, ó, falando que a gola alta era uma desculpa para tampar as marcas de chupão que ele recebia das mulheres dos colegas de time. E o cara, como detesta o Cantona, fez essa fofoca e lançou essa versão. Se depender do Cantona, eu acho que essa versão é a mais verídica, né? Em 97, quando ele percebeu que não disputaria a próxima Copa, ele se aposentou com apenas 30 anos. Exatamente, e depois ele se enveredou pela carreira de ator. Em 98 ele fez o filme Elizabeth, com a Cate Blanchett, e que foi a primeira aventura dele no cinema. Mas o filme mais legal dele é esse aqui, ó. A Procura de Eric. Esse filme é sensacional. Esse filme aqui, ele é produtor executivo do filme e ator. É sobre a história de um tiozinho, torcedor do Manchester United, que é carteiro. E toda vez que ele fuma um baseado, o Cantona aparece. Ele aparece o Cantona no quarto dele, no quarto dele é cheio de pôster do Cantona e tudo mais, e ele fica trocando uma ideia nas viagens dele com o Cantona. E depois o filme toma uma sequência legal, que a gente não vai contar, lógico, o final do filme, mas vale a pena assistir esse filme, que é bem legal. E a partir disso o Cantona começou a fazer vários filmes como ator, vários filmes franceses. Tem um documentário também que é o Rebeldes do Futebol, que ele apresenta, que é sensacional também. E tem o Looking for Manchester, o Looking for Rio, o Looking for Buenos Aires, que é uma série de documentários que ele fez. Ele fez pro Canal Plus, um canal da França, que é sensacional. Também, se você procurar no YouTube, você consegue achar tudo isso. E a gente está encerrando por aqui o programa de hoje sobre o Rei Cantona. E a gente espera que vocês tenham gostado e aproveitem e se inscrevam no nosso canal, dê um curtir aí, divulgue para os amigos, que a gente tá precisando de inscritos. E a hora que a gente atingir 1000 inscritos, nós vamos sortear 3 canecas para 3
inscritos no nosso canal. Você escolhe a caneca de qualquer time gringo que você quiser. Se o cara não morar em São Paulo, a gente manda pra eles também as canecas. Exatamente. A gente, se não for da Grande São Paulo, não puder vir buscar, a gente manda pelo correio. Só mais um recado aí, galera. A gente grava aqui na Trox e tudo isso que tá no cenário tá à venda, então manda um Twitter aí pro Renato, Facebook, dá uma procurada aí pra quem tiver interessado. Valeu! Legal, valeu, obrigado, até mais. Bam bam, on ça se place, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap